Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Mais uma vez, temos a graça de Deus de estarmos reunidos aqui mais uma vez para ouvir e meditar a palavra do Senhor e buscar compreender o que o evangelho de hoje tem para nos ensinar. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, então não se esqueça, não ache desculpa para não ir à Santa Missa. Hoje, domingo, é dia de Santa Missa. Então, procura aí a catedral, a basílica, a paróquia, a comunidade, a capela mais próxima da sua casa e vá para a Santa Missa. Eu vou rezar por você, peço que você também reze por mim. Hoje a igreja celebra o 33º domingo do tempo comum. O evangelho, ele é bem longo, mas a gente também pode proclamar a forma mais breve. Eu vou proclamar a forma mais breve. Você vai encontrar aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado, que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos mais uma parábola de Jesus. E quando Jesus ele usa esse gênero literário, que são as parábolas, Jesus está, na verdade, na tentativa de que nós possamos compreender muito bem, refletir muito bem sobre aquilo que ele está querendo comunicar. Às vezes, para entender coisas difíceis, a gente precisa usar uma linguagem um pouco mais fácil. E aí a gente usa as alegorias, as comparações e as parábolas. E Jesus, então, é um grande mestre em contar parábolas. Nós temos parábolas lindíssimas que Jesus contou da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho que arrependido voltou para os braços do pai e é amado, perdoado. A gente tem tantas e tantas parábolas do grão de mostarda, do fermento na massa, enfim. Jesus quer comunicar, ele quer falar do reino do Pai. E Jesus hoje fala especificamente para os seus discípulos. Ou seja, ele não está falando para as autoridades religiosas, ele não está falando para a multidão, ele não está falando para alguém em particular, mas ele está falando para o grupo dos seus. Aqueles que ele tinha chamado, que ele tinha elegido e que estavam ali, caminhando com ele. Jesus fala para os seus discípulos. E o que Jesus fala? Ele diz que um homem precisava viajar e chamou ali os empregados e deu talentos. Veja, não é que esses empregados mereciam, mas ele confiou. Amorosamente, ele deu talentos a cada um. E é muito interessante que diz, a cada qual de acordo com as suas capacidades. Às vezes a gente murmura demais e a gente diz, essa cruz é pesada demais para mim. Eu sofro mais que todo mundo.
Ah, eu não consigo, eu não vou dar de conta. Meu povo, já ouviu aquele provérbio que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor? Deus não é mau. Essencialmente, ele é amor. Então, Deus não vai te dar uma cruz, vai te conceder uma cruz que você não possa carregar. Então, para de reclamar. Para de ficar dizendo o tempo todo: ah, porque minha cruz é pesada demais. Ah, porque eu não vou dar de conta. Se você está com essa cruz, você tem capacidade para carregá-la. Agora, se você não quer carregá-la, é outra coisa. Diz aqui que ele deu a cada um de acordo com as suas capacidades. Ou seja, Deus é justo. Deus é justo. Se ele sabe que eu não posso com uma coisa, por que ele vai dar para mim? Né? Então, ele deu a cada um de acordo com as suas capacidades. Se Deus te deu uma família, é porque você podia ter uma família. Se Deus te chamou ao sacerdócio, é porque você podia ser um sacerdote. Se Deus te chamou para ser um religioso, uma religiosa, um consagrado, uma consagrada, é porque ele sabe que você pode chegar ao céu por esse caminho, por essa via. Então, abrace esses talentos que Deus te confiou. E o que a gente tem que fazer? Diz aqui que ele deu aqui 5 para um, deu aqui uma quantia para outro, uma quantia para outro. Mas quando ele voltou, aquele que tinha recebido 5 conseguiu mais 5. O que ele tinha dado, diz aqui, que ele deu 3, né? A outro ele deu 2 e ao terceiro 1. Ele deu ali para cada um de acordo com a sua capacidade, mas o último, o que ele fez? Ele não trabalhou para multiplicar esses dons. O primeiro sim, recebeu 5, devolveu 5. E o patrão ficou feliz. Não é porque o patrão é ganancioso, não, mas porque ele sabe que nós podemos cultivar os dons que ele nos confiou. Esse último, ele foi preguiçoso, ele foi medroso. Esse último, ele tinha uma má impressão do patrão. O patrão que lhe confiou os dons com amor, ele vai e diz aqui coisas terríveis sobre esse patrão. Então, meu povo, em resumo, o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar? O Evangelho de hoje está dizendo que nós precisamos cuidar dos dons que Deus nos confiou. Nós precisamos multiplicar esses dons. A graça supõe a natureza. Deus dá a graça, mas ele precisa encontrar aqui alguma coisa no qual ele pode fazer. Ah, Senhor, eu quero me tornar uma pessoa mais orante, mas não tira um tempo para ir na missa, não tira um tempo para rezar. Ai, Senhor, eu quero arranjar um trabalho, mas não distribui currículo, não vai buscar, não está tentando. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Esses dias eu postei uma frase no meu Instagram que dizia: nós não temos o direito de pedir a Deus aquilo que nos cabe fazer. Então, se Deus te deu um dom, multiplique esse dom. Não esconda esse dom. Porque um dia ele vai voltar. E nós teremos que prestar contas dos dons que ele nos confiou. Se Deus me deu o dom de pregar, eu estou aqui pregando. Se Deus me deu o dom de ensinar, eu estou aqui ensinando. Se Deus me deu o dom da inteligência, eu preciso buscar fazer com que esse dom se aperfeiçoe cada vez mais. Se Deus me deu o dom de cantar, eu preciso cantar. Se Deus me deu o dom de administrar, eu preciso administrar. Se Deus me deu o dom de ser pai, de ser mãe, de ser médico, de ser professor, de ser político, de ser um advogado, seja que profissão for, nesse lugar, você precisa multiplicar esse dom que Deus te confiou. Porque um dia nós iremos prestar contas daquilo que a gente fez, daquilo que a gente não fez. Tome consciência disso. Deus é amoroso, Deus nos dá os seus dons. E a gente precisa aprender a administrar bem esses dons que Ele mesmo nos confiou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo,
Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça com que essa palavra chegue a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.